Bom dia porque estou gravando isso na parte da manhã, eu não sei qual horário que você vai escutar, mas bom horário para que você vai estar escutando, tá bom? Eu já gravei um vídeo falando a respeito de quando os monômios são semelhantes, como é que nós iremos fazer, né, a soma desses monômios. Abordei também a classificação a respeito de binômio, trinômio, polinômio, entre outros ômios da vida. E também falei rapidamente a questão do grau desse polinômio, tá? Esse vídeo agora eu vou abordar a questão de quando existem termos nessas expressões algébricas que não são semelhantes. O que fazer? Então vamos lá. Ó. Fácil, simples, rápido, não tem dificuldade. Vou colocar esse exemplo aqui, ó. 4ax menos 3y mais 6ax mais 10y. Então eu tenho essa expressão algébrica aí, tá certo? Então vamos começar. O que nós faremos primeiro? Primeiro nós, a título de curiosidade, essa expressão algébrica, ela tem 4 termos, então ela é classificada como polinômio, tá? Nós temos nomes específicos até quando tem 3 termos, mas a partir de 4 termos, toda a expressão algébrica é chamada polinômio quanto à classificação na quantidade de termos, tá certo? Então vamos lá. Ó. Essa expressão algébrica, para ficar mais fácil, né, de começo até você ficar craque, o que você vai fazer? Você vai pegar os termos que são semelhantes. O que são termos semelhantes mesmo? São aqueles termos onde a parte literal, a parte das letras, são idênticas. Tanto nas letras, no caso aqui, ó, AX, tá certo? Apaga. No caso aqui, AX, e aqui também no caso de AX. O grau do A, que não está aparecendo aqui, não tem nada, é 1. O grau do x que não está aparecendo é 1. Isso é regra. Sempre que não estiver aparecendo o grau da letra é 1. Então, ambas as partes literais desses dois números são idênticas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses que são idênticos e agrupar eles juntos. Ó. 4ax mais 6ax. Por quê? Eles são semelhantes, eles são iguais. Ok? Depois o que eu vou fazer? Deixa eu só diminuir aqui esse. Depois o que eu vou fazer? Olhar se os outros dois termos, os termos que estão sobrando, são semelhantes. O menos 3y, a parte literal dele é y. E o 10y que sobrou, a parte literal dele também é y. Então também são iguais. Lembrando que quando não aparece um expoente em cima da letra, nós devemos entender que em cima da letra o grau é 1, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, menos 3y mais 10y. O que eu faço agora? A mesma coisinha do primeiro vídeo, que é soma e subtração de polinômios, monômios, enfim, todos os ômios da vida. O que você vai fazer? Esses dois que são partes literais iguais, você vai somar. Você vai fazer só entre eles. Porque eles são semelhantes só entre eles. Então, o que você vai fazer? O que eu expliquei mesmo? Pega os números, soma 6 mais 10, 4 mais 6, 10. E você vai repetir a letra, a parte literal. Igualzinha do jeito que está. Por que eu estou falando sempre desse jeito? Porque a gente vai ver que vai mudar para outra parte, vai mudar. Mas se você souber essa certeza, fica facinho. Essa outra parte, que eu tenho dois termos semelhantes, que a parte literal é y, e o grau do y, no caso aqui, é 1, o que eu vou fazer? Menos 3 mais 10, lembra do braço de guerra? Eu estou puxando com menos 3 para lá e o outro está 10, vai ficar quanto? 7 positivo, porque o 10 ganha, então o sinal é dele. Então, ó, 7y. Então, só para colocar mais próximo de anos, vai ficar isso aqui. Mais 7y. Ah, Léo, eu vou juntar? Não, por que você não vai juntar? Vou deixar você pensar um pouquinho aí, ó. Por que você não junta? Por que você não junta? Por que você não junta?
Porque eles não possuem a mesma parte literal, tá certo? Não pode juntar expressões algébricas na soma e na subtração que não possuem partes literais iguais, ok? Vamos aqui para outro exemplo. Aqui, ó, menos 5x2 mais 8 menos x mais x2 menos 12 mais 15x. Nossa, Léo, mas ficou muito grande. O que eu vou fazer agora? Não precisa desesperar. Nós vamos proceder do mesmo jeito que nós procedemos nesse exercício ao lado. Primeiro, igual eu estou sempre fazendo, vamos ver como é que é classificado esse essa expressão algébrica quanto ao número de termos. Eu tenho, comecei no sinal, fui até o final da letra um termo. Comecei no sinal e vim até. Léo, mas o 8 não tem letra. Então ele vai só até o finalzinho do número. Comecei aqui no sinal até o final da letra. Comecei no sinal, fui até o final da letra. Comecei no sinal e fui até letra, mas cadê a letra? Então, se não tem letra, vai até o final do número. Comecei no sinal, fui até a letra. Se não tem letra, tem que ir até o final da letra. Beleza? Então, vamos pensar agora com o seguinte. Um termo, 2, 3, 4, 5, 6. Esse polinômio é classificado, então, como essa expressão algébrica como polinômio. Lembrando que nomes especiais, polinômio, nós só temos até 3. A partir de 4 termos, sempre é classificado como polinômio. O que nós fizemos no exercício anterior? Nós pegamos todos que possuíam a mesma parte literal e agrupamos eles juntos. Aqui, ó, x2, então eu vou juntar eles. Então vai ficar assim, ó, menos 5x2 mais x2. Talvez você possa ter um pouco de dificuldade, pega o lápis assim, ó, devagarinho e risca por cima. Porque aí pelo menos você sabe que eles você já colocou na ordem, ajuntou eles. Depois do x2, que é o número 2, abaixo do 2 é 1, então eu vou pegar os que tem grau 1, certo? Os termos que tem grau 1. Eu tenho esse termo, menos x, e eu tenho esse termo aqui no final, 15x. Então vem cá, menos x mais 15x. Venho aqui com o meu lápis e ó, dou um risquinho bem fraco, não tão forte por cima. E eu consigo ver os que estão faltando. Depois tem aqui ó, o 8 mais 8, porque ele tem o sinal de mais, menos 12. Olha, igual que nós fizemos até agora no exercício ao lado. Não mudou nada. Mudou a quantidade. Só a quantidade, mas o modo de resolver é o mesmo. Então não tem dificuldade. Esses dois primeiros, menos 5 e o x2. Quando não aparece nada na frente da letra, é igualzinho quando não aparece expoente aqui em cima do x. Quando não aparece nada em cima do x, o grau do x é 1. Em frente da letra, quando não aparece, também vale 1, tá certo? Então aí, ó, regrinha para guardar. Então eu tenho, ó, menos 5 puxando para um lado e 1 puxando para o outro. Lembra da queda de braço? Quem ganha é o 5. Então vai ficar menos 4 e eu repito quem? A letra, a parte literal, igualzinho está lá em cima, x2. Vamos lá para a próxima aqui, ó. Menos x, 15x. Se não tem nada aparecendo aqui na frente da letra, eu tenho que lembrar que é qual letra, qual número? O número 1. Então, olha só, menos 1 e mais 15, disputando queda de braço. Quem que ganha? O 15. Então, vai ficar o quê? Mais 14, porque eu tirei o 1 que estava puxando para o outro lado. X. Por que x? Repetir a letra. Léo, e esses dois aqui que não tem letra? Esse daqui é a coisa mais simplesinha, é só fazer a continha de matemática que você já sabe. Uma queda de braço, 8 para a esquerda e o menos 12 puxando para a direita, quem ganha é o menos 12, então vai ficar menos.
Menos quanto? Menos 4. Por quê? Um está puxando para um lado, outro está puxando para o outro. Então vai ganhar quem fizer mais força. Depois você vai subtrair o 12 do 8, que dá o 4. Ok? Tudo bem? Então olha assim, posso juntar eles? Não posso juntar eles. Por que eu não posso juntar eles? Porque aqui eu tenho x elevado a 2, aqui eu tenho x e aqui nem letra eu não tenho, então eu não posso. Mais uma curiosidade, qual que é o grau desse polinômio? Na verdade ele virou um trinômio, né? Por que trinômio? Só tem 3 termos. Qual que é o grau desse polinômio? Grau do polinômio, vou colocar aqui, ó, grau do polinômio é o maior expoente da letra. Isso quando aparece uma só, tá? Então aqui, ó, nesse exemplo da direita aqui, ó, o número que aparece em cima do x é 2, o número que aparece em cima desse x, se não aparece nada, eu sei que é 1, e o 4 nem número, nem letra não tem, então é 0. Então o maior número é 2. Então o grau desse trinômio aqui é grau 2, segundo grau. Léo, mas deixa eu olhar, eu estou olhando aqui do lado, estou vendo que o 10ax, ele tem 2 letras. Como que eu vou fazer? Pega aqui, ó, vou fazer um quadrado para você ver onde é que eu estou mexendo, tá? Vou fazer o seguinte, em cima do A não tem nada, então eu sei que vale quanto? 1. E em cima do x, eu sei que não tem nada, então vale 1. Quanto que é 1 mais 1? Não é 2? Então o grau desse termo aqui é 2, tá? O grau em cima do y, quando não tem nada em cima da letra, qual que é o grau? 1. Entre o grau 2 à esquerda e o grau 1, quem que é o maior grau? 2. Então esse binômio resultante aqui, ó, porque são 2 termos, é do segundo grau. Esse trinômio à direita é do segundo grau também, porque o maior expoente aqui dele é 2, ok? Vamos fazer o que todo mundo tem medo, que é o que mesmo? Fração. A gente vai ver que é a mesma regrinha de todos, mas eu vou fazer para acompanhar vocês e seguir vocês e mostrar que não é um bicho de 7 cabeças não, ou seja, complicado, não é nada complicado. Deixa eu copiar aqui, ó, 1/4 de AB2 mais 3/5 de x mais 12. Como é que nós procedemos na vez passada mesmo, nos 2 exercícios passados? Se você voltar aí um pouquinho o vídeo, e nós fizemos o que? Nós primeiros, a título de curiosidade, classificamos ele quanto à quantidade de termos. Um termo, 2 termos, depois 3 termos, isso, ó, 3 termos desde quando começa o sinal até o final da letra, outro termo e outro termo, 1, 2, 3, 4, 5. Acima de 4 termos eu classifico como polinômio, tá certo? Então, quanto à classificação da quantidade de termos, e essa expressão algébrica, ela é classificada como polinômio, tá bom? Ok? Então vamos prosseguir agora a nossa soma. Depois que eu classifiquei isso, porque eu estou querendo só revisar a matéria, mas se nós fôssemos somente somar, o que nós deveríamos fazer de acordo com o vídeo anterior? Olhar quais que têm partes iguais, partes literais iguais, ou seja, são semelhantes. Eu tenho aqui, ó, AB2, parte literal. Então, todos que têm AB2, eu vou colocar aqui na frente, ó, AB2. Então, eu vou reescrever aqui, ó, até de verde mesmo, ó, 2/3 de AB2. Deixa eu aproveitar a linha, né, porque senão não tinha necessidade, ficava até mais fácil de ficar mais bonitinho.
Fica mais fácil, ficar bonitinho. Então, ó, 2/3 de AB2 mais 1/4 de AB2. Depois que eu reescrevi, o que eu faço? Só para me ajudar a ter mais, a não errar. Riscos que eu já coloquei aqui embaixo. Depois eu vou passar para esse daqui, ó. Esse tem x, lembrando que quando não tem nada em cima da letra, nós sabemos que o grau é 1. E aqui também, ó, grau 1. Vou reescrever aqui embaixo, ó. Menos 5x, lembrando que o sinal faz parte dele, ó. Olha onde é que ele começa, ó, e vai até o final. Então, tudo vem aqui para baixo. Mais 3/5 de x. O que eu faço? Venho aqui e dou um risquinho. Por que esse risquinho? Para saber que eu já copiei ele. E vou colocar aqui, ó, mais 12. Tá certo? E agora eu vou somar os que são semelhantes. Então, olha só, vou somar o primeiro com o segundo termo, o terceiro termo com o quarto termo. Então, vamos lá. 2/3 mais 1/4, tá bom? Como é que eu faço mesmo soma de fração? Eu tenho que tirar o mínimo. O mínimo entre 3 e 4, vou fazer aqui no meu cantinho, no meu rascunho. Ponho o 2, que é o menor, que dá para dividir. Quando não der para dividir, eu repito. E se der para dividir, eu faço a divisão. 4 dividido por 2, 2. Dá para dividir por 2 de novo? Então, eu vou colocar por 2. 3 dividido por 2 não dá para dividir. Então, se não dá, o que eu faço? Repito. Depois, eu vejo se o outro dá para dividir. 2 dá para dividir por 2? Claro que dá. Então, vai ser quanto? 1. Não dá mais por 2, então eu vou colocar o quê? 3. 3 dá para dividir por 3. Põe um 1 e um aqui, ó. Todos embaixo resultaram em 1, então acabou a minha continha. Então agora eu vou fazer, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o meu MMC aqui, ó, vale 12. E agora eu faço aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Divide e multiplica, divide e multiplica, divide e multiplica. Isso sempre com fração. Então vamos lá. Ó. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. Pego esse sinal de mais e repito aqui, ó. Mais 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3, tá certo? Então, 8 mais 3, 11 sobre 12, tá bom? Estou fazendo aqui assim bem separadinho, bem separado, para a gente entender, tá? Então aqui, ó, fiz a primeira soma aqui, ó, desses dois que são semelhantes. O que eu faço depois que somei? Só repetir a letra aqui, ó, AB2 ao quadrado, tá bom? Vamos pegar agora os outros dois termos que são semelhantes aqui, ó. Lembrando que eu estou fazendo bem pausado, bem devagar para vocês entenderem. Então eu pego só a parte dos números, menos 5 mais 3 sobre 5. Se são frações e os denominadores não são iguais, eu tenho que fazer o quê? MMC. Lembrando que aqui embaixo dos 5, se não tem nada, vale quanto? 1. O MMC entre 1 e 5, se nós fizermos aqui, ó, 1 e 5, por 2 não dá para dividir. O 5 não dá para dividir por 3. O 5 dá para dividir por 5. Então eu vou repetir o 1 e 1. O MMC então é quanto? O próprio 5. Então eu vou colocar aqui, ó, 5. 5 dividido por 1, 5, vezes menos 5, mais com menos, menos, 5 vezes 5, 25. Tá bom? Pego esse sinal de mais, trago para cá e vou fazer, ó, 5 dividido por 5, 1 vezes 3, 3. Tá bom? E agora eu faço a continha. Menos 25 mais 3
a queda de braço de novo. Quem que está ganhando? O 25, então o sinal é dele que ganha. 25 tirando 3 dá 22. E eu vou repetir aqui a parte de baixo. Ó. Acabei de fazer minha conta e agora é só repetir a letra. Léo, mas e o 12? Você não vai fazer nada com 12? O 12 tem como fazer alguma coisa? Ele só tem ele. Só tem ele ali que não tem letra. Né? Aqui, ó, esse 12 que eu estou falando aqui, ó. Esse 12 aqui não tem como fazer nada com ele. Não tem ninguém que não tem a letra para juntar com ele. Então ele sobrou. Sobrou igual chuchu na janta. Então agora eu vou colocar em ordem, ó. 11 sobre 12 AB2 menos 22 sobre 5x e o 12 que não juntou com ninguém, tá certo? Novamente, título de curiosidade. Qual que é o grau desse, são 3 termos, desse trinômio que resultou? Lembra? Pego a parte literal e somo as potências. Aqui a potência é 1, quando não tem nada. 1 mais 2, aqui 3. Pego essa parte literal, quando não está aparecendo nada vale quanto? 1. Então esse grau aqui, ó, é 1. O 12 não está aparecendo nada, então o grau do 12 é quanto? 0. Qual que é o maior grau que tem? 3, 1 ou 0? O 3. Então esse trinômio aqui resultante, trinômio, o grau dele é do terceiro grau, ok? Tá ficando grande os vídeos, mas eu creio que é para explicar de início. Nós vamos ver que agora a multiplicação vai ser um pouco mais rápido, então dá para dar uma resumida. Só que a parte principal que eu vejo é essa de somar e subtrair, tá? Então entenda essa questão de trinômio, binômio, o que são os termos, o grau, tá bem explicadinho aí, bem devagarinho, por isso que tá dando vídeos longos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo onde é que eu resolvo uma expressão numérica mais extensa. Expressão numérica não, uma expressão algébrica mais extensa, para vocês verem que desde que entenda o primeiro vídeo e esse vídeo, o vídeo sobre soma e subtração de monômio, fica fácil fazer todos, fica fácil, desde que faça passo a passo, tá bom? Aí depois, conforme vai acostumando, vai pegando jeito, você vai conseguir fazer rapidão, mas de início eu aconselho a fazer passo a passo. Você pode gastar um pouco mais de tempo, mas é certeza de acertar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.